Lembra quando seu filho começou a engatinhar? E quando ele começou a andar e a falar? Quantas vezes você gritou, xingou e reclamou, tentando apressá-lo nesses aprendizados? Sou a Rita Martucci, psicóloga, e quero te convidar para pensar sobre o porquê é tão difícil para os pais entenderem que a não obediência dos filhos representa uma fase do desenvolvimento deles, como aprender a engatinhar, andar e a falar. O não saber a respeitar os limites necessários representa uma das características dos primeiros anos de vida da criança, que vai precisar da ajuda da família para que ela adquira lentamente esse aprendizado, o de aprender a lidar com o que não dá certo para ela. Os pais ou os responsáveis pela criança precisam lembrar e relembrar que a criança, quando muito nova, somente sabe lidar com o prazer. Ela não sabe lidar com o desprazer, com as insatisfações. Vai ter que aprender. Por que essa tarefa se tornou tão difícil e assustadora para os responsáveis pela criança? Porque a ideia dos limites da infância está atrelada à braveza dos pais. Veja, se a criança não sabe obedecer, ela vai se zangar mesmo quando tiver que respeitar um limite necessário. Isso é normal. É preciso compreender essa reação da criança, mas veja bem, compreender a reação da criança não significa que ela fará o que quer. Só para que entenda melhor, se a criança, quando muito nova, não for estimulada pelo seu ambiente, se a deixarem o dia todo no berço, se ninguém conversar com ela, pode ser que ela tenha muita dificuldade para aprender a andar e a falar. O mesmo acontece com o desenvolvimento da habilidade em lidar com as frustrações. Se ninguém ensinar a criança a respeitar os limites necessários, ela não vai aprender nunca e vai demonstrar dificuldade em lidar com as frustrações na infância, na adolescência e também na vida adulta. Mostrar os limites para a criança não é uma tarefa muito fácil, pois ela certamente vai chorar, vai gritar, reclamar, fazer birra quando os pais a corrigirem. Essas reações da criança somente mostram que ela está expressando a sua insatisfação. O que não é normal é nessas horas o responsável por sua educação agir do mesmo modo que ela, que é a criança, né? Portanto, esse é o momento da espera, o esperar que a criança cumpra o que lhe foi pedido. É muito comum os pais se queixarem que os filhos não os obedecem, não saem do celular, do videogame, não aceitam tomar banho, fazer as refeições e também as tarefas escolares. Você já pensou em, nessas horas, falar menos e agir mais? Como toda relação tem dois lados, se a criança não obedece, é porque os pais permitem. É possível, sim, calmamente conduzir a criança para que ela obedeça. Ou seja, retirando o celular dela, desligando o videogame, conduzindo-a ao banho, às refeições, às tarefas escolares. Veja, o propósito dos limites necessários é que aos poucos a criança vai se percebendo como capaz de lidar com as insatisfações, com o nem sempre poder fazer tudo o que quer. Isso é um alimento para a construção da força interior da criança. E o propósito principal é que a criança desenvolva a percepção de que forte não é quem nunca cai, e sim quem ao cair sabe se levantar mais rapidamente, pois aprendeu a lidar com o que não dá certo para ela. E bola para frente! É importante, gente, lembrar que este aprendizado é um processo muito lento e contínuo. E esse processo tem um nome: educar. Até a próxima!